esse texto, o texto de Jorge, uma investigação sociológica no sistema do direito, ele traz uma profundidade que faz com que você vá se familiarizando com a linguagem. Ou seja, a cada leitura que você realiza desse nível de texto de profundidade, menos dificuldades você vai ter de construir interpretações. Mais do que isso, menos dificuldades você vai ter de construir o seu próprio discurso, a sua própria linguagem. Porque textos como esse trazem expressões linguísticas com as quais você não tem contato. Então, elas passam a fazer parte do seu verbete memórico. Ou seja, você passa a ter um dicionário memórico de expressões jurídicas que você vai poder trabalhar na formulação dos seus discursos. Mais do que isso, né? Textos como esse lhe trará duas conquistas que elas são irrenunciáveis, primeiro, para qualquer profissional, e segundo, para qualquer profissional do mundo do direito. A primeira conquista é a segurança ao falar. Textos como esse, com essa profundidade, colocam você numa posição de orador, numa posição de emissor da linguagem, com uma ideia de segurança, porque você passa a dominar termos linguísticos que a maioria não tem acesso. E segundo, essa é outra conquista, sem dúvida alguma. Você educa o seu cérebro para esse nível de texto, e não para esses textos superficiais, essas porcarias que se escrevem em regra no direito. Ou seja, você tem, no mínimo, duas conquistas que a maioria dos profissionais no direito não vai ter, que é a segurança para discursar oralmente ou por escrito, né? E educar o seu cérebro, toda vez que seu cérebro se deparar com um texto dessa profundidade, ele não vai sentir dificuldade alguma de organizar as ideias. Ele não vai sentir dificuldade alguma de moldurar cognições e fornecer para você, e você transformá-las em linguagem. Então, essas são duas conquistas irrenunciáveis para um profissional, para qualquer profissional, e para aqui no campo do direito, porque vocês passarão o resto da vida, do ponto de vista profissional, trabalhando com linguagem. Ora produzindo textos escritos em forma de petição ou de outros documentos jurídicos, ora produzindo discurso, oralmente me referindo. E precisa exatamente dessas duas conquistas. É assim que nós imaginamos. Então, não tenha dúvida de que o que parece, e qual a dica que o senhor dá para lermos tais textos? Olha, não existe um método geral, né? Porque cada ser humano é singular. Então, cada ser humano tem que procurar se auto-observar, se autoconhecer nas suas potencialidades. Como eu falei aqui no primeiro encontro, eu não estou aqui, a função de professor, não comungo da função de professor, porque professor é aquele que vem trazer um mundo do saber e do conhecimento. Não. Professor, na nossa interpretação, é aquele que consegue, de alguma forma, através de uma metodologia, despertar no estudante as capacidades que o próprio estudante possui, porque todos possuem capacidades. O professor está aqui para dar um start para o estudante se auto-observar e dizer assim, olha, eu tenho capacidades enormes nesse campo. Como é que eu vou desenvolvê-las? Como é que eu vou organizá-las? E eu tenho deficiências nesse campo, então eu tenho que melhorar aqui. Como é que eu vou melhorar aqui? Essa é a função do professor. Mas não dizer assim, olha, o conhecimento está comigo, o saber está comigo. Isso não existe. O saber e o conhecimento está em cada um, já que nós somos os observadores, como vocês leram o texto aí de Jorge. Não há saber, não há conhecimento sem o observador. E o observador somos todos nós, que estamos aqui numa sala virtual de um curso de graduação em Direito. Então, o conhecimento não está fora, o conhecimento está dentro. É sobre isso que nós vamos falar na aula de hoje, né? Ou seja, o conhecimento parte de uma ideia intrínseca para uma ideia extrínseca, e não o contrário. Então, eu não poderia dizer assim, olha, faça isso, faça aquilo. Não, você tem que se auto-observar e saber como desenvolver, né? Identificar em você como é que você vai desenvolver um melhor desempenho na leitura de um texto como esse e de outros que virão da mesma profundidade. Não tenho como aqui colocar uma regra geral. Agora, sim, tem um ditado, né, um ditado de um antigo professor meu, que ele, quando a gente fazia essa pergunta para ele, ele dizia assim, olha, eu não vou aqui colocar regra geral de ensino,
de magistério, mas há uma fórmula, Luciano, seja para quem for, que ela traduz um resultado mínimo. Né? E ela vale para todos. E eu estou de acordo com ele nesse ponto. Que é a fórmula de colocar a bunda na cadeira e o olho no livro e ler quantas vezes tiver que ler. Isso funciona, minimamente funciona. Agora, na plenitude, cada um tem que descobrir um método, ou identificar, ou construir o próprio método para saber como alcançar os resultados. Maria Carolina, concordo com o senhor, pensei nesse detalhe mesmo, da gente ler o artigo para nos adaptarmos com a linguagem já de início, para adquirirmos um ótimo vocabulário futuramente. Exatamente, essa é a ideia. A ideia, principalmente para aqueles que querem estar no mundo acadêmico, que depois, mesmo numa profissão, mas irão fazer mestrado e doutorado, porque esses textos, em regra, são colocados nos estudos de pesquisa em nível estrito sensu, nos cursos de mestrado e de doutorado em filosofia, em teoria, em sociologia, em direito, em ciência política, em direitos humanos, etc., etc. Então, a ideia aqui é que vocês consigam ter uma proximidade maior com textos dessa profundidade, para que tenham cada vez mais menos dificuldade nas leituras profundas. Agora, para ler manual, para ler esses manuais de direito, a gente dá para qualquer menino aqui, de 12 anos, 13 anos, ele lê e acabou a história. Agora, os textos que irão construir que irão revelar as suas capacidades cognitivas e linguísticas, são os textos profundos, os textos complexos, nesse sentido. Eu sempre tento ler de 2 a 3 vezes para poder esclarecer. Eu também sempre acho importante a gente ler várias vezes. Sempre li um texto mais de uma vez, né? Sempre li um texto, deixei o texto lá, fui fazer alguma coisa, voltei para ler novamente, uma terceira vez, e assim. Eu penso que é Professor, o senhor travou. Não estamos ouvindo e a imagem está congelada. Eu achei que tinha sido eu que tinha ficado sem internet. Eu também, por um momento. Aqui também, tá parado. Eu acho que é o professor que ficou sem internet. Eu também acho, ainda está congelado na mesma imagem. Não vão dizer que o professor não pagou a conta da internet, porque ele volta bem na hora que falarem. Agora a Carol continua a aula. Você é a líder. Ele saiu, ele vai voltar. Não, eu sou representante da turma. Ele vai voltar já. É isso aí, tem que ler 50 vezes. E o que vocês acharam desse artigo, hein? No começo eu tive dificuldade para entender, mas... Estou de volta. Pense uma coisa, pessoal. Olhe, se você passar os 5 anos nesse curso lendo manual de direito, não tenha dúvida que quando você for exercer a profissão, você vai apertar a porca. Você vai estar num mundo que a maioria vai ser como você, apertando porca. Entendeu? Para ganhar R$1.000 por mês quando se formar. Quando você se formar, você vai arrumar uma função para ganhar R$1.000 por mês, porque vão colocar você para apertar a porca. Ou seja, no mundo em que o seu saber ele é imaterial e não material, ele é imaterial, o seu saber ele é ideia. É você construir linguagem, é você construir teses, é você ter ideias. E se você tiver as mesmas ideias que os outros terão, então você vai estar fazendo o quê? Porque você vai ler os mesmos textos que os outros leem. Então você vai fazer o quê? O que será a sua vida?
vai estar no escritório de advocacia, tirando fotocópia para um advogado, né? E protocolando no sistema eletrônico, e de vez em quando ir lá na audiência, olhar com ele o que acontece, e pronto. Você acha que vai receber quanto por mês nesse mundo? Pro resto da sua vida. Ou então você vai prestar um concurso, né? E que você vai passar o resto da sua vida batendo carimbo lá numa repartição pública para ganhar um salário de servidor público que você, durante 35 anos da sua vida, não vai sair daquela posição, vai ficar lá. Você vai entrar naquele concurso, naquela posição, 30 anos depois você vai estar lá no mesmo lugar. Se é isso que você quer, fica à vontade, não há problema nenhum. As pessoas devem ser livres para fazer suas escolhas. Pelo menos a pedagogia que eu recebi foi bem diferente, nesse sentido. Mas vamos lá. No último encontro, que foi o primeiro, em que ponto nós paramos? Vamos ver a memória de vocês aí. Em que ponto nós paramos? Vamos identificar a memória de vocês. Professor, se eu não me engano, você estava explicando a metodologia que ia ser utilizada, você estava falando tópico por tópico. Exatamente. No último encontro, que foi o primeiro, eu expliquei que essa disciplina. Expliquei o funcionamento da disciplina, os procedimentos de avaliação, que será um PAAC, um processo avaliativo acumulativo contínuo, e depois disse que teria uma segunda fase, que é a que nós iniciamos. Essa segunda fase com 3 eixos. A ideia da metodologia aplicada nessa disciplina, o primeiro tempo do conteúdo, que vocês receberam aí o plano de aula, do conteúdo da disciplina, envolvendo os estudos semióticos de uma linguagem jurídica, e um terceiro eixo, denominado de o embate entre os autores da filosofia dos valores e das teorias da comunicação. Esses são os 3 eixos. E nós iniciamos por aquele chamado metodologia. Eu falei sobre verdade. Falei que na metodologia teríamos 4 elementos linguísticos constitutivos dessa metodologia: verdade, paradoxo, complexidade e interdisciplinariedade. E estava no elemento verdade. Bom, se ler os telejornais ontem, ou se assistir os telejornais ontem, ou se ler os blogs jurídicos como o Conju, por exemplo, ontem, se escutar o rádio ontem e hoje pela manhã, notaram que o Supremo Tribunal Federal, através de um dos seus ministros, Edson Fachin, relator de uma investigação denominada Lava Jato, tomou uma decisão ontem no Instituto do Habeas Corpus. Alguém chegou a assistir o telejornal sobre isso? Leu alguma coisa sobre isso? A gente ficou sabendo via rede social, internet. Eu vi superficial, professor, pelos meios de comunicação. Perfeito. O que o ministro Fachin fez ontem não é nada mais, nada menos do que o que nós estamos estudando aqui. Ou seja, notei os desdobramentos econômicos, dólar... Não, os desdobramentos econômicos não tem nada a ver com a decisão de ontem. Os desdobramentos econômicos sobre a alta do dólar, não sei o quê, tem a ver com o plano, do presidente americano Biden, né? De aumentar os juros nos Estados Unidos para os investidores americanos que estão investindo fora dos Estados Unidos voltarem para a economia americana, porque o governo americano, ao contrário da bosta desse governo aqui, né, o governo americano fez um plano, né, de auxílio emergencial da ordem de 11 trilhões de dólares. E ele precisa de gente investindo na economia para fomentar emprego, para termos recolhimento de tributo, para recuperar esses 11 trilhões que ele vai dar agora para os americanos. Então, é preciso que os investidores americanos que estão fora dos Estados Unidos voltem para os Estados Unidos agora, né, para investir na economia americana. Não tem nada a ver com a decisão do Supremo ontem. Esse jornalismo aí é um jornalismo piegas, um jornalismo que faz um desserviço à nação, desinforma a nação. Qualquer economista de banda de esquina sabe que o aumento do dólar ontem não tem nada a ver com a decisão do Supremo. Tem absolutamente nada a ver com a decisão do ministro Fachin. Tem a ver com outras questões, com a economia americana. A questão... Fora que esses desdobramentos e o aumento do dólar ele tem acontecido desde 2018, né? Ora, exatamente. No governo... Aquele aumento com... o que aconteceu com Lula.
quando esse governo assumiu, o dólar era menos de R$4. E aí? Quando esse governo assumiu, o dólar era menos de R$4. Hoje está em 5,78. Exatamente. E aí Então, ontem... Ontem foi por causa do Supremo. Por favor. Por favor, tenhamos o mínimo de cognição. Por favor, o mínimo de pensamento crítico. Por favor, observe as questões. É o mínimo. Estão numa universidade pública, estão no ensino superior público. Não tem mais para onde ir, não. Acabou o ensino fundamental, acabou o ensino médio. Estão no ensino superior. Daqui para frente tem mais nada, não. A questão que Fachin ontem anulou tudo do que aconteceu aí com o ex-presidente foi que o ex-juiz Sérgio Moro ele só podia julgar os casos relativos concernentes à empresa Petrobras, né? E exato. Envolveu a questão do sítio de Atibaia e o caso do Triplex, né? Exato. E, na época, era presidente, né? Lula era presidente, e este julgamento deveria ocorrer pelo Distrito Federal e não pelo Estado do Paraná. Pela Justiça do Distrito Federal. Veja, o que nós assistimos ontem é o que nós estamos estudando aqui. São as construções das verdades. Ou seja, desde 2016, uma série de autores, por exemplo, Lênio Streck, no Rio Grande do Sul, Arthur Stanford, aqui na UFPE, em Pernambuco, Conrado Rubner, na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, Marcelo Neves, na UNB, nós aqui na Paraíba, a Garcês Almeida Filho e outros autores, estamos falando desde 2016. A Justiça Federal de Curitiba não é competente para analisar aqueles casos. Por causa de quê? Por causa de uma previsão constitucional que é uma garantia individual de qualquer cidadão e que, quando chega na ordem criminal que ele se encontra como réu, essa garantia tem que prevalecer. Ou seja, ele tem que ser julgado por um juiz natural, por um juiz competente, por um juiz em que a Constituição, o Código de Processo Penal, o Código Penal, os regimentos das cortes estabeleçam quem é esse juiz natural. E o então juiz que julgou o caso, julgava todos os casos, ou seja, um caso sobre o sítio de Atibaia, no interior de São Paulo, não era a Justiça Federal da 2ª Região em São Paulo, era a Justiça Federal de Curitiba. Um caso em Brasília, ora, não era da Justiça Federal de Brasília, era de Curitiba, ou seja, o Brasil havia criado um modelo de juiz universal, que não existe em nenhum lugar do mundo. Ora, mas nós tínhamos uma produção infinita de verdades. Você tinha autores dizendo que o STF tinha que reconhecer a incompetência da justiça. Você tinha os procuradores da Lava Jato dizendo que o juiz era competente. Você tinha o juiz assumindo todos os casos. Você tinha a Procuradoria da República dizendo que a Justiça de Curitiba era competente. Ou seja, você tinha um jogo de verdades. É aquilo que eu me referi no primeiro encontro com vocês. O direito não está preocupado com verdades sociológicas, com verdade de costumes, com verdades culturais. O direito está preocupado com a verdade da linguagem. Ou seja, quando o direito se depara com uma linguagem, que ele, o direito, decide qual dessas linguagens será a sua verdade. Em 2016... o próprio Supremo Tribunal Federal, através do outro relator, lembre-se, o ministro Fachin é o segundo relator da investigação Lava Jato. O primeiro era o ministro Teori Zavascki, que morreu de um acidente de helicóptero em Angra dos Reis. O próprio Teori Zavascki, suas decisões diziam, não, a Justiça de Curitiba é competente. É competente. É competente. Ora, o próprio Fachin, em várias manifestações, disse a Justiça de Curitiba é competente. Agora, a verdade mudou. É o que nós estamos falando aqui, é o que eu estou debatendo Professor, com vocês. Diga. Ontem, quando eu vi essa notícia, eu meio que não me aprofundei muito, mas eu li em algum lugar que essa decisão do ministro Fachin, ela meio que preservou toda a Operação Lava Jato. Isolando-se o caso do Lula, porque parece que poderia
se desfazer todas as sentenças e julgamentos. Aí, no caso, você poderia explicar se isso é verdade ou tem alguma relação? Não, a decisão de Fachin, pelo contrário, a decisão de Fachin, ela traduz uma série de reconstruções de verdades. A primeira delas é de que o ex-presidente da República não deveria ter sido julgado por aquela justiça. Mas sim, mas o ex-presidente da República cumpriu quase 2 anos de prisão. E agora? Ou seja, cumpriu quase 2 anos de prisão por uma decisão de um juiz que era incompetente. Como é que fica a situação? Esse é um ponto. Segundo ponto, a decisão vale só para os casos de Lula, para os demais não. Por quê? Porque o ministro agora está interpretando e construindo outra verdade, dizendo assim: a competência da Justiça Federal do Paraná, através da 13ª Vara de Curitiba, é para julgar os casos que envolvem lesão às finanças da Petrobras. Eu agora, diz Fachin, leiam a decisão, tá aí, a decisão está circulando por aí. Eu agora interpreto que, no caso dos 3 processos do ex-presidente, a participação de desvio de recursos que não são da Petrobras. E por não serem da Petrobras, a 13ª Vara não tem competência para tratar, que é o caso do Triplex, que é o caso do sítio de Atibaia, que é o caso de uma doação ao Instituto Lula, que não houve doação. Houve uma promessa de doação, mas mesmo assim teve uma sentença condenatória. É isso que o ministro está falando. Sim, mas por que é que o ministro só chegou a essa conclusão 5 anos e meio depois? Por que é que essa verdade só apareceu 5 anos depois? Se todos, pelo menos todos que eu digo, uma grande maioria estava dizendo: a justiça lá é incompetente, o processo tem que ser tocado em Brasília, o outro processo tem que ser tocado em São Paulo, o outro processo tem que ser não sei aonde, mas não em Curitiba. Por que é que só 5 anos e meio depois o ministro do Supremo Tribunal Federal chegou a essa conclusão? Prolatou uma decisão traduzindo outra verdade. E abre outras perspectivas, como, por exemplo, o processo que há no Supremo Tribunal Federal de julgamento da suspeição do então juiz. E aí o ministro coloca na sua decisão que todos os processos perdem o objeto relacionado a essa ideia de suspeição do juiz Sérgio Moro. Mas provavelmente hoje o ministro que é o relator desse processo, que é Gilmar Mendes, deve colocar em pauta a votação da suspeição do ministro Sérgio Moro, exatamente para o processo não perder o objeto, porque a decisão de Fachin, ela é uma decisão monocrática, não é uma decisão de mérito. Então, agora tem que ser julgado o mérito pela segunda turma. Professor, acabou de anunciar aqui que o Gilmar Mendes pauta a suspeição e o Moro será julgado hoje pelo Supremo. É o que ele vai fazer. É o que ele vai... No caso, demorou 5 anos justamente por conta dessa pauta de suspensão de Moro, não entendi. Não, durou 5 anos, senhorita Rânia. Durou 5 anos por causa do debate das verdades. Uhum. Por causa do jogo das verdades. Entendi agora. E Entendeu? aí ontem, professor, quando eu recebi a notícia, né, tava vendo o plantão na Globo, aquela coisa toda, tava assistindo um filme e apareceu esse plantão. E também me causou estranheza, né, assim, o ministro tomar essa decisão depois de tanto tempo, assim, a sensação que dá é que esse povo não estava vendo nada, então o circo estava lá montado, estava tudo acontecendo, e agora que eles vieram perceber o espetáculo, então também me causou estranheza nisso, e que jogo político é esse? Quais os reais interesses de fato? Por que não se identificou em um determinado momento, e aí mais precisamente em 2018, né, assim, considerando, por que só agora, só após a eleição, só agora que estão vendo o cenário político, né, não sei, estou só especulando realmente, assim, são especulações sem nenhum aprofundamento teórico mesmo, é só observacional. Mas aí questiono esses aspectos, me chama a atenção, me causa estranheza realmente, essa decisão nesse momento, e por que não anteriormente, já que essas observações, essas considerações já eram evidenciadas. Ele não trouxe nenhum ponto novo, né, que surpreendesse. Os teóricos já falavam isso, os juristas, né, já falavam isso. Então, assim, trouxe agora que eu percebi esse detalhe,
causa muita estranheza, e aí nós, enquanto população, né, qual vai ser a jogada desse momento, como seremos conduzidos, e aí fica com receio dessas decisões, né, a população ser colocada como massa de manobra mais uma vez. Essa é a questão, senhorita. Olha, é por isso que eu falei no primeiro encontro. Você está chegando agora no curso de Direito, dispa-se, tire suas vestes da sua formação familiar, da sua formação teológica. Professor, desculpa, só citei uma manchete dos mercados financeiros. Sim, eu só queria esclarecer que não é isso. A manchete dos jornais no mercado financeiro, elas têm um interesse específico, que não é o interesse da nação, que não é o interesse da população, mas faz parte do papel do jornal. Os jornais têm interesses, né? Todos os jornais, seja de esquerda, de direita, de centro, todos têm os seus interesses. Eu falava aqui, dispa-se de todas as suas formações. Você chegou no direito. O direito trabalha com as verdades próprias. O direito constrói suas verdades. O direito não está interessado em outras verdades. Ora, por isso, digo sempre para os estudantes, se afaste dessa ideia de um magistério no curso de direito, de que o direito e justiça caminham junto, de que, ou aquele ditado de Rudolfo von Ehring no seu livro A Luta pelo Direito, quando procurares pelo direito, alguma coisa assim, e que não encontrares o direito, lutas pela justiça. Direito e justiça são antagônicos, são opostos. Onde há direito, não há justiça. Onde há justiça, não se precisa do direito. A justiça, para ser justiça, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário? Não, porque não houve erro judiciário, porque o juiz é incompetente, os atos são nulos, os atos não geram efeito. Só que alguém ficou 585 dias preso numa prisão, cumprindo no cárcere. Mas não haverá. Ora, onde há direito, é improvável haver justiça. E explicarei por quê. E onde há justiça, não se precisa do direito, porque já se tem a justiça. Então, eles são antagônicos. O direito trabalha com as suas verdades. Quais são as verdades do direito? Verdade sociológica, verdade cultural, verdade das relações sociais. Não! A verdade do direito é aquela que ele transforma linguagem em linguagem jurídica. Essa é a verdade do direito. Linguagem jurídica, ou através de uma lei, que pode ser o Código Penal, o Código de Processo Penal, a Constituição, a Lei Maria da Penha, qualquer outra lei, ou através da decisão judicial, quando um juiz prolata uma decisão, aí nós ficamos diante da verdade do direito. Então, o direito só tem duas estruturas para construir verdade, a lei e a decisão judicial. Ora, por que o direito procuraria por justiça? Como disse o professor Niklas Luhmann, no seu livro de 1994, Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade, só o direito pode dizer o que é o direito. Só o direito pode dizer o que não é o direito. E quando o direito diz que aquilo é direito, é direito. E quando o direito diz que aquilo não é direito, não é direito. Então, por que o direito vai procurar pela justiça? Então, significa dizer, professor, que o direito só tem linguagem, que a lei escrita claro, é meta-discurso, né? Exato, o direito é meta-discurso, meu querido. O direito não é outra coisa, não. Tira a linguagem do direito, sobra o quê? O direito é pobre, extremamente pobre comparado com outras ciências. O que é o direito perto das ciências da saúde, da medicina? Como, por exemplo, essa questão do vírus agora. O que é o direito? Eu não estou querendo tirar o meu direito de ir e vir. Tá, porra, estou querendo tirar o meu direito de ir e vir por uma questão que a medicina diz, olha, se você sair aí de casa e der uma volta não sei aonde, você produz um risco de ser infectado ou de estar infectado e infectar outras pessoas. E essa bagaça chamada humanidade pode desaparecer do planeta. Isso é uma ciência. Vou dar um exemplo aqui do que é, já que estamos no elemento verdade, que é o primeiro. E vocês analisem. O direito penal, a criminologia e o direito penal passaram 235 anos, quase 2 séculos e meio, dizendo que
Dizendo o quê? Dizendo que a homoafetividade ou a homossexualidade ou era doença ou era crime. Lembre-se do caso de Alan Turing, na Inglaterra. O direito penal passou 230 anos, 235 anos, dizendo que a homossexualidade ou era doença ou era crime. Hoje, a homoafetividade é uma garantia individual de liberdade sexual não homogênea, prevista no artigo 5º, parágrafo único da Lei 11.340 da Constituição, e garantida através do inciso 3 do artigo 1º da Constituição pelo princípio da dignidade da pessoa humana. Ora, quando o direito penal disse que era crime ou doença, não era direito, e agora que o direito constitucional diz que é um direito fundamental e uma garantia individual não é direito, então a frase do professor Nicolas Luhmann, quando o direito diz que é direito, é direito. Quando ele diz que não é direito, não é direito. Aqui está a verdade do direito. Acabe com o seu iluminismo, afaste-se desse iluminismo ridículo do direito. Direito e justiça, direito está para ajudar as pessoas. Quando você for um profissional do direito, você vai notar que o direito não está para ajudar porra nenhuma. O direito é um sistema de poder. Conceito de Luciano Nascimento. 2 pontos. Que é o direito? Direito é um sistema de poder, dominação e civilidade. Onde há direito, há um sistema. Onde há sistema, há um poder. Onde há poder, há uma dominação. Onde há uma dominação, há uma forma de civilidade. Na sociedade moderna, a civilidade é determinada pelo direito, não pela justiça. Aqui está a verdade do direito. A verdade do direito é puramente, como se referiu, se eu não me engano, foi... Eita, agora o nome é... Geoeribe, é isso? Geoeribe. Pode chamar de Geoeribe. Não, tô aqui. Como disse Geoeribe, a verdade do direito é metalinguística. Puramente linguagem. Puramente linguagem. É isso que eu estou dizendo para vocês. Vocês estão aqui, coloquem isso na sua cabeça. Vocês estão aqui não buscando por conhecimento. Vocês estão aqui para produzir o conhecimento. Faculdade nenhuma de direito vai lhe dar conhecimento. Você não vem para a faculdade de direito atrás de conhecimento. Você vem para a faculdade de direito em busca de técnicas para você produzir o conhecimento. Faculdade de direito não produz conhecimento. Porque quem produz linguagem é você, sou eu, somos nós. Então quem produz o conhecimento é o observador. Não a faculdade de direito. A faculdade de direito não é observadora de nada. Então, vai depender da linguagem que você produzir, é que haverá ou não saber, conhecimento e ciência jurídica, não da faculdade. Não espere nada da faculdade, ela não tem nada a lhe oferecer. É você que tem a oferecer à faculdade, é o contrário. Se você não oferecer à faculdade, ela será sempre uma porra de uma faculdade de merda. É o que ela será. Você é que tem que produzir o conhecimento. E o conhecimento sairá da sua linguagem. Da sua linguagem. E se você não tiver uma linguagem, não haverá conhecimento, meu querido. Se você não tiver um discurso jurídico, não haverá conhecimento. É neste sentido que eu me refiro. Por isso que eu digo, as verdades do direito não são verdades culturais, não são verdades sociológicas, são verdades jurídicas. Há sem dúvida alguma, uma produção de verdades nesse universo chamado direito. E o direito fica aqui, ó, um observador. Só que, em relação aos observadores, o direito é um sistema observador que se auto-observa. Então, o direito olha que tem uma produção infinita de linguagens. Aí chega um determinado momento que ele vai ali, o direito, e se apropria de uma dessas verdades e agora diz, olhe, essa verdade é a verdade jurídica do direito. Quando isso acontece através de uma lei ou através de uma decisão judicial, estabeleceu-se uma verdade. Não significa que as verdades que ficaram aqui de fora, elas vão morrer. Não!
Porque essa verdade que está aqui dentro do direito agora, ela poderá sair a qualquer momento para a entrada de outra verdade. É o que nós estamos assistindo agora. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal disse que a verdade era reconhecer a competência da Justiça de Curitiba, da 13ª Vara. E as outras verdades ficaram de fora. Ora, os advogados do ex-presidente arguíram a incompetência daquela vara em 2016. A verdade deles ficou de fora. Agora a verdade deles entrou. E a outra verdade, a verdade dos procuradores da Lava Jato, saiu. Observem isso. Essas são as verdades com as quais o direito lidar. E não porra de verdade cultural, das relações sociais, do caralho de asa. Porra nenhuma dessas verdades. A verdade é a verdade jurídica. É aquilo que o direito disser que é verdade. Aquilo é a verdade. Você pode dizer, porra, Luciano, mas tem verdade. Ou você está preparado para isso, volto a repetir. Ou você se prepara para isso, ou então, com todo respeito, com devido respeito, com o máximo respeito, vá fazer um curso de culinária, vá fazer um curso de jardinagem, vá estudar moda, vá fazer outra coisa na vida. Porque aí você não vai conseguir produzir discursos no direito. E aí você vai ser um profissional apertador de porca. Vai ficar lá, apertando porca, carimbando papel e tirando fotocópia o resto da sua vida. Professor, saindo um pouco do assunto, é porque eu fiquei com a dúvida. Para aí, João. Laís, tem, sim. Claro, Laís. Claro que tem. A segunda turma pode não referendar a decisão de Fachin. O caso vai à segunda turma, não ao plenário, porque a competência já está decidida, a competência da segunda turma, ela é delimitada pelo próprio tribunal. Esse caso não vai para os 11 juízes, vai para 5 ministros agora. Se 3 ministros entenderem contrariamente a Fachin, a decisão dele não vai valer de nada e volta tudo como era dantes no quartel de Abrantes. Esse é o jogo das verdades. Pode falar, João. Não, fiquei com dúvida em relação a... O senhor disse que se ele cometeu 3 irregularidades, ele vai para 3 juízes competentes, né? Que é cada juiz competente para julgar a infração. Aí, nesse caso, por exemplo, ele recebe uma sentença por cada juiz? No Supremo Tribunal? Não, porque o senhor não disse que ele não podia ser julgado no Paraná, mas... Não, claro, sim. Deveria ter uma sentença da Justiça Federal de São Paulo, do TRF da 3ª Região, em São Paulo, uma decisão. Deveria ter uma decisão lá... desculpa, a do sítio de Atibaia, na Justiça Federal em São Paulo. A do Instituto Lula, que está na cidade de São Paulo, da Justiça Federal de São Paulo. E a questão do triplex... que envolve recursos da OAS e não apenas da Petrobras, deveria ser na Justiça Federal do Distrito Federal em Brasília por causa da sede da OAS. Entendi. 3 sentenças. 3 sentenças de 3 juízes diversos tem que ser. Certo, obrigado. Professor, voltando um pouco à reflexão da construção da verdade e tudo mais, é algo que a gente leu no artigo de Rafaela de Jorge, porque ele fala justamente sobre o construtor também, ele é construído a partir, simultaneamente, né? A gente vai construindo algo e isso vai nos construindo ao mesmo tempo. Então, eu vejo o direito dessa forma também, que ele se constrói... como é que eu posso dizer? Simultaneamente entre si. Sim. A partir do momento que ele constrói uma verdade, o direito vai se construir. Exatamente. E mais do que isso, não só o observador que observa e se autoconstrói nas suas observações, que é o que ele está querendo dizer, como também o objeto. O objeto da investigação, muitas vezes, é a própria pesquisa. Ou seja, o objeto de um projeto de pesquisa não é... Eu estou pesquisando sobre a pena privativa de liberdade. Muitas vezes, o objeto da pesquisa não será a pena privativa de liberdade, mas a própria pesquisa, como ela se desenvolve. Cada passo que o pesquisador dá. E o que ele encontra nesses passos. Qual é o mundo com o qual ele se depara. E o que ele observou, ao observar, o que ele observou, como isso constrói o observador. Para concluirmos esse tópico verdade, como dizem os portugueses,
e eu concordo com eles, vamos sair da teorética e vamos para o levantamento de uma hipótese. Vamos lá. Entenda uma questão. Tudo que acontece, ou tudo que é material, nem sempre existe. Vou explicar. Nem sempre existe para o mundo da ciência. Para o mundo da ciência, só existe aquilo que a ciência registra. O que a ciência não registra não faz parte do mundo da ciência. Vou levantar uma hipótese aqui. Digamos que aí, na Serra da Borborema, né, ontem na Serra da Borborema, ontem à noite, aconteceu um fenômeno em que na Serra da Borborema nós tivemos uma nevasca. Aquela categoria de neve que cai em forma de flocos, que quando ela chega ao chão, ela se desmancha. Para que isso seja uma verdade, para o direito, por exemplo, é preciso que haja um registro sobre isso. Se ontem na Borborema caiu flocos de neve que se desmanchavam ao chegar ao chão, e não teve nenhum observador que observasse essa realidade e registrasse isso, e traduzisse, e construísse uma interpretação sobre isso, isso não existiu. Isso não existiu. Reflita sobre isso. A frase de Hayes von Forster. Os homens não veem que não veem. Eu só posso conceituar aquilo que eu vejo. Aquilo que eu não vejo, eu não vejo. Isso não é um jogo de palavras. Não é um jogo de palavras. Então, é preciso. O que vocês encontraram no texto de Rafael de Jorge tem um ponto, mesmo sendo teoria dos sistemas, tem um ponto que sem o qual não se realiza. É o observador, a observadora. Não há produção do saber, do conhecimento, da ciência, sem o observador ou a observadora. Porque são os observadores que traduzem, que interpretam os acontecimentos, os fatos, e registram isso. Na hora que se registra, inicia-se a formação do mundo do saber, do conhecimento e da ciência. Se não houver registro, não há nada de saber, de conhecimento ou de ciência. Mais ainda, como escreveu Hayes von Forster, vou colocar o nome dele aqui, porque vocês podem ir para o Google, pesquisar, mas nós faremos aqui a leitura de um escrito dele. Mas, como disse Hayes von Forster, não existe só um observador. Existe uma rede de observadores. Observador de primeira ordem, de segunda ordem, de terceira ordem, e assim por diante. Por quê? Porque o observador que registrou que a neve, ou a nevasca que caía na Serra da Borborema, aqueles flocos de neve que se desmancham ao chegar ao chão, foi feita por Luciano. Sim, mas João Pedro podia estar na Serra da Borborema, ter olhado, ter observado e dito, não, aquilo não eram flocos de neve, aquilo era neve pesada, caía e ficava no chão em forma de gelo. É uma outra observação. A isso, Hayes von Forster chamou somente aquilo que pode ser observado empiricamente e possui existência social. Exatamente. Exatamente. Mas aí João Pedro vai dizer, não, era neve pesada. O que eu vi na Serra da Borborema era neve e não flocos de neve. É outra observação. É outra verdade. Eu produzi uma verdade. João Pedro está produzindo outra verdade. E é isso que acontece no direito. Ou seja, isso que Hayes von Forster chamou a ordem dos observadores. Observador de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem. O juiz monocrático que prolata decisões no fórum, na vara, no fórum, ele é o observador de primeira ordem. O Tribunal de Justiça, ou o TRF, são os observadores de segunda ordem. O Superior Tribunal de Justiça, ou o Supremo Tribunal Federal, são os observadores de terceira ordem. Aqui está a produção da verdade, em forma de observações traduzidas por ordens de observadores.
É sobre isso que tem que refletir. É isso que vocês têm que dominar como linguagem. Ou então passarão o resto da vida apertando porca. É sobre isso, tem que ter o domínio dessa linguagem para produzir saber e conhecimento, escrever os artigos para as revistas, escrever seus livros, dar parecer, etc. e etc. É nesse sentido. Isso é a verdade. Como citei aqui 2 exemplos de verdade. Essa do direito penal. A verdade de Alan Turing, na Inglaterra. Assistiram o filme Jogos da Imitação? Eu comecei a assistir, mas não terminei ainda, não. Uhum. Bom, para aquele que assistiu chegou ao final, pode refletir agora se o direito tem alguma conexão com a justiça. Ou se o direito é exatamente oposto à justiça, ou à ideia de justiça. Se o direito não é exatamente o contrário da justiça. Pode falar, Renan. Eu gostei muito também de um filme que é recente, não sei se o senhor assistiu, O Sete de Chicago, se não me engano. Sim, que é um filme sim, só tá sobre... Exato, tá na Netflix. Só sobre um julgamento, que em boa parte é um julgamento armado, mas tem muitas coisas ao redor desse julgamento. Sim, os 7 que são 8, na verdade, né? O título do filme é 7, mas são 8, e você pode notar a figura do juiz, né? Me diga se o trabalho judicante daquele juiz, seja a função que ele exercia como juiz, se ele estava preocupado com a ideia de justiça. Não. Exato. Até o promotor, Isso, o filme exato. tenta passar uma imagem melhor dele, mas boa parte do filme ele também não está se importando muito. Exato, exatamente. Alguém vai... Ana Clara, professor, aquela história do estupro culposo também entra nesse assunto, né? Mas é claro que entra. A história não só a história do estupro culposo. Se quiserem, podem pesquisar. Vão aí ao Google, estão com o computador. De que direito cria verdades quando convém na situação dos envolvidos. Exatamente. Ora, procure aí no Google, sobre esse tema que a Ana Clara trouxe aqui, de estupro, procure uma decisão judicial de 2017 no Piauí sobre estupro virtual, em que o promotor ofereceu a denúncia por estupro virtual e o juiz acatou a denúncia, deferiu a denúncia e condenou o sujeito ativo por ter praticado um estupro contra uma pessoa pelo computador. Aí isso ficou registrado como estupro virtual. E essa decisão de 2017 no Piauí, ela foi replicada no Rio Grande do Sul um ano depois. E hoje o direito penal trabalha com essa verdade, o estupro virtual. Exato, já é jurisprudência. Hoje é uma verdade do direito. Luciana, eu tive uma aula justamente sobre isso ontem, no P2, e a gente estava falando sobre quando a jurisprudência precede a lei, e o quanto isso é comum, né? Mais comum do que a gente pensa. Todo mundo levou um caso diferente, onde a jurisprudência precedeu a lei, e esse foi justamente um deles, né? Quando o caso de estupro virtual começou a existir, mesmo isso não estando presente na lei. Porque na lei tem que ter conjunção carnal para poder... Ou ato libidinoso. Estupro, né? Mas não é o que a gente vê, justamente porque o direito ele cria suas verdades. Sabe por quê, Celita? E aqui a aula está sendo gravada, depois essa aula vai ser postada, vai ser hospedada lá no YouTube, no canal do NUPOD, do grupo de pesquisa que coordeno juntamente com uma série de estudantes do CCJ e de fora do CCJ, também do CCJ da UFPB e de outras faculdades privadas. Vou abrir um parênteses para dizer, isso é responsabilidade, né? Responsabilidade do modelo de direito que nós temos. Por quê? Porque depois do que aconteceu na Alemanha nazista entre 33 e 45, o constitucionalismo ascendeu na teoria do direito como o principal dos sistemas jurídicos, o sistema constitucionalista. E que o direito positivo
não tinha mais estrutura para lidar com as complexidades da sociedade moderna. Então, sepultaram Kelsen, o positivismo jurídico de Kelsen, e disseram que Kelsen estava morto, e que o direito que deveria vigir é o direito constitucional. E assim se deu. Então, nós tivemos a edição do Estado Constitucional de Direito. Antes, no outro modelo, o juiz era aquilo que os franceses chamavam, na escola da exegese, de o boca da lei. Os juízes olhavam para a lei, olhavam para o caso concreto, como observador, olhava a lei, olhava o caso concreto, olhava a lei e dizia o que era o direito. Se a realidade se amoldava à lei, do direito. Se não, não existia para o direito. Com a edição do Estado Constitucional de Direito, corremos o risco de que o estupro culposo venha a ser aceito novamente, mas é claro que sim. Claro que sim. Se já houve uma decisão sobre isso, claro que sim. Ora, com o Estado Constitucional de Direito, o juiz não é apenas um aplicador do direito. O juiz é um construtor do direito, como diz Rafael de Jorge em outros textos. Num texto aqui que nós vamos passar por ele lá no final dessa disciplina com Rafael de Jorge, o texto se chama O Desafio do Juiz Constitucional. Ora, se o juiz é um construtor do direito, exato, por isso a sociedade deve estar vigilando. Se o juiz é um construtor do direito, significa dizer que ele pode ir para além do que diz a norma no constitucionalismo. Ele não está adstrito à norma, à prescrição da norma. Por quê? Porque observem o sistema do direito. Só o juiz pode decidir no sistema do direito. Advogado não decide, promotor não decide, delegado não decide, policial não decide. Quem só decide é o juiz. Por quê? Porque só o juiz tem um instituto chamado sentença. Nenhum outro personagem no direito tem esse instituto. E no Estado Constitucional de Direito, o direito deve se realizar materialmente e não imaterialmente, como imaginou Kelsen. Então, quem é que vai materializar o direito? Só um personagem, aquele que eu chamo de o Debateman, o protetor de Gotham City, o juiz. Ora, é ele que vai realizar o direito, porque ele é o construtor do direito. Então, significa dizer que cada decisão dele, se ela for reiterada por outros pares, começa a se formar a jurisprudência. A jurisprudência é a memória do direito. É uma das memórias do direito. Assim como a norma é a memória do direito, a jurisprudência é a memória do direito. O protetor de Gotham City. Exato. Ora, tem um livro, vocês podem ir aí no Aristóteles americano e vão conseguir esse livro em formato PDF. Vou colocar o nome do autor aqui. O livro do professor Karl Lawrence, Metodologia da Ciência do Direito, em que uma das metodologias da ciência do direito para Lawrence é exatamente a jurisprudência. E nesse livro tem um debate um debate interessante entre Lawrence e Rafael de Jorge. Porque quando Lawrence escreve esse livro, Rafael de Jorge faz uma crítica a ele sobre isso. E ele responde à crítica, ele coloca numa nota de rodapé aí o debate que ocorreu com Rafael de Jorge, bababá. Lawrence, para quem não conhece, é um autor nazista, declaradamente nazista. Era favorável ao Terceiro Reich, assim como Carl Schmitt, assim como Edmundo Mesger, assim como uma série de outros autores alemães que eram nazistas. Mas o livro é interessante por causa dessa parte da jurisprudência, como metodologia da ciência do direito. E tendo a jurisprudência como metodologia da ciência do direito, é de que essa jurisprudência passa a ser a verdade do direito. Essa é a metodologia. Ou seja, a metodologia transforma a jurisprudência na verdade do direito, que é uma das ideias de Lawrence. Ora, mas qual é essa verdade que nós estamos assistindo ser construída? Estupro virtual, estupro culposo, justiça incompetente que é competente, etc, etc, etc. Esse é o jogo das verdades. Professor, por gentileza, uma pergunta. Claro. Quando o jurista faz isso e consagra a jurisprudência, ele não estaria exercendo a função do Poder Legislativo ou usurpando a função desse sistema de poder tripartite que a gente tem no Brasil?
para a ideia da filosofia política da democracia representativa, sim. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma, num ponto como esse, dependendo da matéria discutida, nós estaríamos rompendo, né? Dependendo da matéria discutida, estaria rompendo com as fronteiras da separação de poderes, que é uma cláusula pétrea na Constituição brasileira, no artigo 60, parágrafo 4º. Sem dúvida alguma. Mas, no constitucionalismo, isso é possível. É só você olhar. Tem um deputado federal preso, que o artigo 53 diz outra coisa. Nós já tivemos um senador da República preso, que o artigo 53 diz outra coisa. Nós já tivemos uma condenação, uma não, várias, mas eu vou me referir a essa. Já tivemos uma condenação de 25 réus, que dentre os 25 réus, alguns eram deputados federais, e o Supremo, o relator do processo do Supremo, além de condenar, disse que estava cassando o mandato parlamentar daquele deputado, quando a Constituição diz outra coisa, que quem só tem competência para cassar o mandato do deputado é a casa respectiva, se ele é deputado, a Câmara, se ele é senador, o Senado. Mas nós tivemos várias decisões de ministro do Supremo cassando o mandato do deputado ou do senador, como Celso de Mello já o fez em decisões suas. Ora, então são essas as verdades do direito. Isso não tem nada a ver com verdade cultural, das relações sociais, política, etc. Sim, exato. Essa é a verdade. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso. Essa é a verdade que o direito constrói. Então, essa ideia de estar na universidade para escutar professor falando, não, o direito e a justiça caminham junto. Não, o direito foi inventado auxiliar na vida da maior parte das pessoas. Não, o direito está para contribuir com a nação. Porra nenhuma! Porra nenhuma! O direito é um sistema de poder. E estará nele quem souber produzir linguagem. Quem não souber estará fora. Essa é a questão crucial. Como diria Tobias Barreto, esse é o ponto capital. Esse é o ponto capital. Sobre as verdades. Sobre essa ideia de verdade. Para finalizarmos essa ideia de verdade, aqui uma provocação que dá, sem dúvida alguma, um projeto de pesquisa interessante. Vamos a vocês aí. Perguntas. De quando é a primeira Constituição brasileira? Muito bem. A primeira Constituição brasileira é de 1824, Constituição do Império do Brasil. Pergunta 2. Quando foi abolida a escravidão no Brasil? Muito bem, 1888. Ótimo. Se a primeira Constituição brasileira é de 1824, e como todas e todos estão dizendo aqui que a escravatura foi abolida em 1888, qual é a conclusão acerca do direito? E os escravos nem direito constitucional tinham, no caso. De que nós tivemos um Estado constitucional escravagista. Aquela era uma verdade do direito. Nós tivemos um Estado no Brasil. Por quê? Porque a manutenção da escravidão como sistema econômico no Brasil, ela é prevista na Constituição de 1824. Ora, você pode dizer, Luciano, mas nós não somos o único que fizemos isso. Os Estados Unidos da América do Norte têm uma Constituição de 1787. E a escravidão não foi abolida em 1787 nos Estados Unidos. É verdade. Só que os americanos não fizeram constar na sua Constituição qualquer referência normativa acerca da escravidão. Nós não.
a Constituição de 1824, ela traz um artigo que normativiza a legalidade da escravidão no Brasil. Nós, por mais de 60 anos, por 64 anos, nós tivemos no Brasil uma verdade construída pelo direito constitucional. A escravidão como sistema econômico constitucional brasileiro. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo fez isso. Não se esqueçam que a escravidão durou no Brasil 350 anos. Por que estou me referindo a isso? Fecha o parênteses. Isso dá um trabalho em direito constitucional, um trabalho de pesquisa fabuloso. Fabuloso. Mas aí, alguns de vocês podem estar dizendo assim, Luciano, mas isso foi lá no Brasil Império, nós não éramos uma república e tal, até pode se refletir sobre isso, não sei o quê. Pode até ser. Mas aí, eu peço para você fazer uma pesquisa simples sobre a nossa segunda Constituição, que aí já é na República, que é de quando? Exato, Emily. 1891. A primeira Constituição da República no Brasil é de 1891, já havia sido declarada a abolição da escravidão por uma lei infraconstitucional. Veja, no Brasil não foi a Constituição que aboliu a escravidão, mas uma lei infraconstitucional que aboliu a escravidão. Que bosta de direito constitucional nós tivemos! Que bosta de direito constitucional nós tivemos do ponto de vista civilizatório. Do ponto de vista civilizatório. Professor? Sim. Então a gente pode concluir que o direito ele não acompanha a justiça, mas a classe dominante e os interesses dessa classe. As verdades do direito, senhorita Maria, são verdades de interesse. Esses interesses são transformados em verdades jurídicas, ou através de uma lei, ou através de uma decisão judicial. E de interesse no jogo do exercício do poder. E aí é de esquerda, é de direita, é de centro, é de frente, é de trás, é de cima, é de baixo, é de qualquer lado. É de qualquer lado. Professor. Diga. O que seria esse infraconstitucional? É uma lei federal, uma lei que está abaixo da Constituição, na hierarquia das normas de Kelsen. Decreto-lei, decreto, lei ordinária, lei estadual, lei ordinária, que é a lei comum, lei federal, lei complementar, Constituição da República. Na pirâmide de Kelsen. Seria isso. Mas por que eu me referi a isso? Desculpe, diga, Irenildo, né? Irenildo. Positivo. Professor, nesse caso, a jurisprudência também seria um comparativo a esse tipo de modificação na lei para mudar a Constituição? Claro. Como dizem os teóricos do direito, a jurisprudência tem força de lei. Eu poderia aqui citar 10 decisões do STF que contrariam a Constituição, que negam a Constituição. Professor. Diga. E retomando meu comentário no chat, é que sim, mesmo antes da abolição da escravatura, lá para o ano de 1850, se estabeleceu a lei de Eusébio de Queiroz, né? Que foi um passo para trabalhar a extinção da escravatura e mesmo assim demorou um tempo para extinguir essa situação. Sim. Veja, eu me referi à Constituição de 1891 porque ficamos aqui, como eu disse, podíamos fazer uma reflexão, mas era o Brasil Império, uma Constituição do Império, não era a República. Mas faça uma leitura da Constituição de 1891 e você vai encontrar uma previsão constitucional que você diz, não é possível. 1891, o Brasil publica uma Constituição, né? A nossa segunda Constituição é a primeira Constituição da República, e lá tem um artigo. Se hoje, na Constituição de 88, nós temos um artigo que diz o seguinte:
um dos princípios da República Brasileira é buscar a integração latino-americana. Essa é uma das verdades constitucionais. O Brasil, em tese, lutará por a conquista e a organização de uma nação latino-americana. Exatamente por isso também foi criado o Mercosul, o Mercado Comum do Cone Sul, para unir os países sul-americanos. Como a União Europeia fez com o Tratado de Roma de 1959, criando a Comunidade Econômica Europeia, depois a Comunidade Europeia e agora a União Europeia, através de tratados como o Tratado de Maastricht na Holanda, o Tratado de Lisboa em Portugal, etc, etc. Muito bem. Sabe qual é a previsão que tem na Constituição de 1891 como princípio que a República Brasileira vai buscar, que a nação brasileira vai buscar? Está lá escrito, normativamente, o Brasil buscará o embranquecimento da sua população como forma de organização social. A Constituição de 1891 trouxe um programa eugênico para o Brasil, que era a ideia... Onde, professor? Na Constituição de 1891, tem um programa eugênico brasileiro, que é a época que nós estamos recebendo os imigrantes europeus do leste da Europa, da Polônia, da Hungria, da Bulgária, e depois os italianos, depois os alemães, depois os franceses. Tem uma previsão constitucional, em 1891, o embranquecimento da nação brasileira. Essa bosta de direito constitucional que nós temos nesse país, que os constitucionalistas não gostam de falar sobre isso. Na hora que é para falar sobre isso, na hora que é para falar sobre a memória do direito constitucional brasileiro, eles não tocam nessas passagens. E ficam falando só dos momentos belos do direito constitucional. Por que é que eu estou me referindo a isso? Porque nós estamos numa metodologia que, de 4 elementos linguísticos constitutivos, o primeiro deles chama-se verdade, a verdade do direito. Essa é a linguagem. E por quê? Em 1868, lembre-se, os cursos jurídicos no Brasil foram criados em 11 de agosto de 1827, pelo decreto de D. Pedro. Faculdade de Direito de Olinda e a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Hoje, Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito da Universidade Federal de Pernambuco. Em 1868, chega um rapaz, franzino, mulato, filho de agricultores, vindo do interior de Sergipe, que aos 16 anos de idade era professor substituto de latim na cidade de Itabaiana, no colégio católico, e aos 20 anos de idade falava 4 línguas, e aos 23 anos de idade falava 5, e a 5ª língua era autodidata, sabia ler, escrever e falar em alemão, Sprachdeutsch. Eu me refiro a Tobias Menezes de Barreto. A Tobias Barreto. Quando Tobias Barreto chegou, e o que eu vou falar está registrado no livro do professor Clóvis Bevilacqua, autor do primeiro Código Civil do Brasil, 1916. O livro se chama Escola de Direito do Recife, volume 1 e 2. O autor é Clóvis Bevilacqua. E aí esse rapaz está numa aula do curso de Direito na Faculdade de Direito do Recife. Hoje se chama Casa de Tobias Barreto. Aliás, há muito tempo se chama Casa de Tobias Barreto. E aí o professor diz o seguinte nesse discurso. Jovens estudantes de Direito, nós somos um país liberal. Somos do liberalismo ocidental. Do ponto de vista político, somos do liberalismo das ideias inglesas, das suas liberdades inglesas, das conquistas libertárias inglesas de John Locke. Nós somos um país liberal do ponto de vista econômico, das ideias de Adam Smith na Inglaterra. Nós somos um país liberal do ponto de vista jurídico, das ideias americanas de Tocqueville. E aí esse rapaz, franzino, mulato, vindo do interior de Sergipe, faz assim, professor,
Posso fazer uma pergunta? E o professor então diz, claro, meu querido, faça a pergunta. E como diz Rafael de Jorge, tem professor com muita cognitividade, professor com pouca cognitividade e professor sem nenhuma cognitividade. Então aquele menino vai e pergunta, professor, se o senhor disse aí que nós somos um país liberal, liberal do ponto de vista político, econômico, jurídico, somos esse liberalismo todo, é, professor? Ele diz, nós somos liberais, meu querido. Ah, nós somos liberais, professor? Somos. Então, só pode me responder que outro país liberal no mundo, professor, através da sua Constituição, como a nossa de 1824, legitimou a escravidão como sistema econômico, professor. Ora, o próprio país que o professor tinha citado, a Inglaterra, é o país que constrói tratados para abolir a escravidão exatamente por interesses econômicos. Não por causa do liberalismo, mas por interesses econômicos. A Inglaterra havia inventado a industrialização, a indústria a vapor. Quando Tobias Barreto faz essa pergunta na Faculdade de Direito do Recife como estudante, ali nasceu o que teóricos como eu e outros sempre falam. Ali apareceu o pai do culturalismo jurídico no Brasil. Os cursos jurídicos no Brasil não foram inventados em 1827, em 11 de agosto de 1827. Os cursos jurídicos foram inventados e na Faculdade de Direito do Recife, a única faculdade de direito científica da história do Brasil, nenhuma outra é, nem o Largo São Francisco, onde eu estudei. Ali nasceram os cursos jurídicos no Brasil, porque ali nasceu a primeira cognição teórica, científica, original nos trópicos, como dizem os alemães até hoje. Porque aquele rapaz, e salvo engano, no material que eu mandei para vocês, mandei um fragmento de um texto dele, chamado Uma Nova Ideia sobre o Direito. Aquele é o primeiro texto interpretado pelo pensamento central europeu como um produto jurídico-científico criado nos trópicos e exportado para a Europa Central. O texto de Tobias Barreto, 10 anos depois, em 1878, 10 anos depois daquela aula, o texto de Tobias Barreto é a primeira exportação de saber e conhecimento jurídico do Brasil para a Europa. É por isso que eu falei no início para vocês. Vocês não estão aqui para buscar algum saber ou conhecimento na faculdade. Ela não tem isso para lhe dar. Vocês estão aqui para trazer conhecimento, para produzir conhecimento, para mostrar para a faculdade o atraso dela, para mostrar para o curso de Direito o quanto ele está atrasado em termos científicos, para mostrar para o curso de Direito de que quem diz o que é o direito sim, mas através da linguagem que você produz, e não ele, porque o direito não produz linguagem sem o observador. É para isso que você está nesse curso. E não para ficar lendo bosta de manual de direito, que não vai acrescentar porra nenhuma na sua vida. É para isso que você está aqui. E com isso, finalizamos o tópico verdade no direito. E eu tinha que finalizar com Tobias Barreto. E faço um desafio. Depois dessa disciplina, você não vai escutar, até o 10º período, você não vai mais escutar o nome de Tobias Barreto nesse curso. Porque ele foi banido das letras jurídicas no Brasil. Os autores do direito não gostam dele. E não gostam dele não é por causa das ideias dele, não, porque as ideias dele eram todas científicas. Não gostam dele porque ele é mulato. Porque se ele fosse loiro de olhos azuis na Faculdade de Direito do Recife, ele não teria sido reconhecido só como o criador do culturalismo jurídico no Brasil. Teriam dado o apelido a ele de Thor, o deus do martelo.
e não do criador do culturalismo jurídico no Brasil. Porque esse país é escravagista, é racista. E isso está na nossa memória de 350 anos de escravidão. E isso não vai se tirar assim. É preciso muita luta para isso. Muita luta para isso. É preciso. E finalizamos o item verdade. E vamos para um item chamado paradoxo. Vamos para o segundo elemento linguístico constitutivo da metodologia, paradoxo. Mas paradoxo aqui no direito, não é aquilo que aquele rapaz de Alagoas escreveu. Quem é esse rapaz de Alagoas mesmo? Quem é esse rapaz de Alagoas? Dou-lhe uma. Quem é esse rapaz de Alagoas? Dou-lhe duas. Quem é esse rapaz de Alagoas? Dou-lhe três. Paradoxo não significa no direito aquilo que o Aurélio escreveu. Aquele que vocês conhecem como dicionário. O nome dele é Aurélio, dicionário Aurélio, porque Aurélio era uma pessoa. E era um rapaz lá de Alagoas que criou o dicionário Aurélio. Né? Aliás, para abrir aqui um parêntese, para que tenham uma informação sobre a memória científica do direito brasileiro. O Brasil exportou ciência jurídica para a Europa 3 vezes. 3 vezes. 3 vezes. A primeira delas, com Tobias Barreto, quando escreve Uma Nova Ideia sobre o Direito, e outro texto que nós vamos nos referir daqui 10 ou 15 minutos. O segundo momento que o Brasil exporta ciência jurídica para o mundo, não só para a Europa, mas para o mundo, também é aqui do Nordeste, com um autor chamado Francisco Cavalcante Pontes de Miranda. Esse, lá de Alagoas, Tobias Barreto de Sergipe, esse, lá de Alagoas, numa cidade chamada Delmiro Gouveia, que fica na tríplice fronteira do Nordeste. Delmiro Gouveias, Alagoas, Paulo Afonso, Bahia, Petrolândia, Pernambuco, ali, que estudava num mosteiro, em Alagoas, num mosteiro, se eu não me engano, jesuíta ou franciscano, alguma coisa assim, e que também falava 5, 6 línguas aos 20 e poucos anos de idade. Quando o mundo tinha, no mundo do direito, existiam 3 tratadistas, 3 autores que construíam teorias em teoria do processo, eu me refiro àquilo que ficou conhecido como os 3 Cs do processo ocidental, os 3 italianos, Chiovenda, Carnelucci e Calamadrei, os 3. Aparece no mundo do direito Francisco Cavalcante Pontes de Miranda, vindo lá de Alagoas, Delmiro Gouveia. Passou pela Faculdade de Direito do Recife, estudou lá, depois foi para o Rio de Janeiro. Ele publica um curso chamado Ações Judiciais, ou seja, modelos de ações judiciais. Esse rapaz publica. Só que ele publica esse curso de modelo de ações judiciais em 10 volumes, cada volume com 200 páginas. Aí o mundo pergunta, quem é? De onde apareceu? Em seguida, mais à frente, décadas depois, esse rapaz, que agora não é mais um rapaz, é um senhor, e já no Rio de Janeiro, publica uma obra chamada Tratado de Direito Privado. Essa obra tem 60 volumes, cada volume com 290 páginas. Ali foi o segundo momento que o Brasil exportou ciência jurídica para o mundo. E o terceiro momento se dá no Largo de São Francisco, com Miguel Reale, já nos anos 60, 70, no seu livro de Filosofia do Direito, em 1973, e depois no seu livro, 1977, intitulado Lições Preliminares de Direito, quando Miguel Reale esboça uma teoria chamada Teoria Tridimensional do Direito.
fato, valor e norma. O primeiro momento é lá no Recife com Tobias Barreto, em 1878. O segundo momento é com Francisco Cavalcante e Pontes de Miranda, no início do século, 1900 e alguma coisa, ali por volta de Clóvis Bevilacqua, 1910, 1915. Clóvis Bevilacqua publica o Código Civil em 1916. E o terceiro momento com Miguel Reale nos final dos anos 60, começo dos anos 70, 1973, com seu livro Filosofia do Direito, e depois com seu livro Lições Preliminares de Direito, de 1977, com a teoria tridimensional do direito, o direito como fato, valor e norma. São esses os 3 momentos de exportação de ciência jurídica que o Brasil fez para o mundo. De lá para cá, nós só passamos a fazer Ctrl-C e Ctrl-V do pensamento europeu. Não tivemos mais ideias originais, salvo rara exceção, um ponto ali, um ponto acolá. Fecha o parênteses. Mas, como dizia eu, o segundo elemento, a palavra é paradoxo. Mas paradoxo não é aquilo que aquele rapaz chamado Aurélio, lá de Alagoas, colocou no seu dicionário. Paradoxo aqui tem outro sentido. Se você for ao Aurélio, pode abrir aí no seu computador, pode ir no Aristóteles americano. Se você for aí, você vai encontrar que Aurélio é uma palavra para traduzir o oposto, o contraditório. Aquilo que contradiz. Paradoxo é aquilo que contradiz. No direito, não. Anotem isso. No direito, escreveu o professor Niklas Luhmann, em 1994, no seu livro Das Recht der Gesellschaft, O Direito da Sociedade. Abre aspas. Paradoxo é um elemento de condição da operacionalidade do sistema jurídico. Ponto. O sistema jurídico opera no paradoxo. Repito. Paradoxo é um elemento de condição de operacionalidade do sistema. Ponto. O sistema jurídico opera no paradoxo. Fecha aspas. Ponto. O que Niklas Luhmann está querendo dizer com isso? Qual era o sentido dessa expressão? De que a operacionalidade do sistema jurídico, não do sistema de justiça, porque não existe sistema de justiça. O que existe é um sistema jurídico, não de justiça. Essa ideia de operacionalidade no paradoxo é de que o direito precisa do paradoxo para estar em movimento, para funcionar. Porque senão ele vai fechar e crolar. É nesse sentido. Seria assim. Paradoxo é um elemento de condição de operacionalidade do sistema. Ponto. O sistema jurídico opera no paradoxo. Fecha aspas, ponto. Niklas Luhmann. A frase é dele. Muito bem. Vamos lá. Professor, diga. A pergunta que o senhor fez é para responder? Sim, pode responder. No caso, quando eu estava lendo o artigo, eu me deparei com 2 expressões que eu acabei pesquisando depois. No caso da professora Raíssa, História de Direito, ela já tinha explicado um pouco sobre esse dever ser. Que as 2 expressões são ser e dever ser. No caso, pelo que eu entendi no artigo, que o direito, a gente estuda ele como ele deve ser, no caso, o dever ser, e não como ele é, no caso, da parte do ser. Sim. Como as coisas realmente são. E no caso, esse dever ser, ele escreve sobre as normas, no caso, como a gente estuda o direito. E o ser já aborda além, no caso, aborda os fatos. Aí por isso que fica nesse paradoxo, porque a gente só fica no dever ser, e não como o direito realmente é. Somente como ele deve ser. Seria isso? Em parte. Esse é um ensinamento kantiano. Essa ideia do direito como dever ser é um magistério kantiano. Quem escreveu isso foi Immanuel Kant, na filosofia da ilustração alemã. Mas o direito nem sempre fica no dever ser. Seja, nós tivemos uma decisão lá atrás, em 2016, que dizia que a 13ª Vara de Curitiba era competente.
E os outros ficavam dizendo, mas não é. Ficava no dever ser, por outra decisão. A outra decisão apareceu agora, dizendo, a vara é incompetente. O que era dever ser passou a ser. O que era ser passou a ser não ser no direito. Por isso que Kant vai tratar de que existem duas questões fundamentais no direito. A primeira é a verdade como problema fundamental. Ele pergunta, qual é a verdade do direito? Ora, a verdade do direito é essa. Aquela que o direito disser que é verdade. Essa é a verdade do direito. Não, verdade da filosofia dos valores, da sociologia, da política. Não, a verdade do direito é aquela que o direito disser que é verdade em ponto final. Acabou. Quando o juiz disser na sentença que é aquilo, é aquilo. Quando o juiz disser que não é aquilo, não é aquilo e ponto. Essa é a porra da verdade do direito. Esse é o ponto. Né? E o outro elemento que Kant coloca é a experiência. A experiência auxilia você na produção de conhecimento. Quanto mais experiência você tem, mais propício a produzir saber e conhecimento você estará, segundo Immanuel Kant. Diga, Renan. Se me permite, professor. Claro. Então, a teoria de Immanuel Kant para o direito é bem diferente da teoria moral dele, né? Porque sim. Foi Kant que criou o imperativo categórico, né? Que supostamente todos nós somos capazes de chegar a uma única verdade. Mas no direito ele diz algo diferente. Por quê? Sim, porque ele está falando sobre o direito e não sobre a filosofia. Simplesmente. Você tem que entender Kant no mundo, você tem que entender Kant no mundo, que é a filosofia, e no outro, que é o direito. Peraí, Francisco, já que Renan colocou essa frase, eu vou colocar uma frase aqui, e como eu sempre falo, eu guardei essa frase lá para frente, mas eu vou colocá-la aqui. Essa frase, ela está aberta a todos interpretar e responder. Esta frase vai valer 20 pontos. Vou lhe atribuir 20 pontos, o que significa dizer que você já vai estar aprovado nessa disciplina, né? Que é a vontade de vocês, ficar aprovado na disciplina. O grande sonho, a grande luta, né, que fizeram os estudantes colocar na cabeça é que ele tem que estar aprovado na disciplina, né? Porque senão ele é um fracasso na vida. É só lembrar que Albert Einstein foi reprovado na 3ª série primária 3 vezes, né? E ele foi Albert Einstein. E ele não foi o único. Tem outros personagens tão importantes quanto Einstein que foram reprovados no ensino fundamental e médio e se tornaram grandes cientistas. Não é por causa de aprovação em disciplina que você vai se revelar alguma coisa. Vou colocar a frase, vale de 0 a 20 pontos. Aquele que responder a frase vai receber os 20 pontos, vai estar aprovado aqui nessa disciplina, vai olhar para mim e vai fazer assim, toma, Luciano, estou aprovado na tua disciplina, não tem mais poder nenhum sobre mim, vai te fuder, vou embora para casa, vou tomar um agora e vou embora, lascou-se, pronto. Vou lhe dar mais um prêmio, mando por você, por delivery, 2 packs de 6 cervejas artesanais produzidas aqui na Paraíba. Mando entregar na sua casa. Você vai ter os 20 pontos e as cervejas para você ficar aí no domingo assistindo futebol e tomando as cervejas. Pode ser de La Cruz, não tem problema nenhum, não. Pode ser de lá mesmo. Abre aspas. O homem que não respeita o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. Vou repetir a frase. O homem que não respeita o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. Fecha aspas. De quem é essa frase e onde ela está publicada? Aristóteles, na obra Política? Não. Não adianta ir para o Google, pessoal, colocar a frase para tirar de onde ela está pesquisada. Não, Platão, a República, não. Mais alguém? Mais alguém? Hobbes, do Cidadão. Eu digo Locke.
Locke, Hobbes, Aristóteles, Platão. Tá vendo? A frase, note como essa frase, ela não é de inclusão, ela é de exclusão do outro. Não é de inclusão do outro, ela é de exclusão do outro. O homem que não respeita o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. Essa frase é de um positivismo jurídico inequívoco. Esta frase é simplesmente do filósofo que inventou no mundo ocidental a ideia do princípio da dignidade da pessoa humana, Immanuel Kant. No livro Fundamentação da Metafísica dos Costumes, capítulo 4, o que é o direito penal, o que é o direito processual penal. Está lá, leia, na Metafísica dos Costumes de Kant. O homem que não respeita o ordenamento jurídico não merece o conceito de cidadão. O autor que inventou no mundo ocidental a ideia de dignidade da pessoa humana, Francisco. É por isso que eu estou dizendo, uma coisa é interpretar Kant lá na filosofia, outra é no direito. Eu entendi, porque eu fiquei muito confuso com a ideia de que eu achava que, por ele ter uma filosofia moral tão rígida e tão inspirada, eu achei que ia acabar respingando também na teoria de lei dele. A filosofia de Kant, ela é uma filosofia fundamentalmente teológica e moral. Uma filosofia religiosa e moral. Mas vamos lá. Não responderam? O que surpreende mais ainda por ter esse viés positivista. Exato, exato. O autor da dignidade da pessoa humana diz que você, senhorita, se você não respeitar o ordenamento jurídico, você não merece o conceito de cidadã. O autor da dignidade humana? O autor da dignidade da pessoa humana? Olha, Ana Clara apareceu ali, Marcela. O paradoxo. Bingo, 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 bingo. O sistema opera no paradoxo. O sistema jurídico, a frase é de Luma, opera no paradoxo. O sistema jurídico opera no paradoxo. Quem merece 15 pontos? Exato, mas tem um exemplo, Ana Clara, que vai ficar mais claro ainda sobre como o sistema opera no paradoxo. Vamos lá. Essa ideia do paradoxo é que dá movimento ao sistema jurídico, faz ele girar. Se notarem, a linguagem jurídica ela é circulatória, ela não é assim, vertical, ou horizontal, ou diagonal. Ela é circulatória e tautológica, repetitiva. Sabe aquelas máquinas de fazer algodão doce? Sabe aquelas máquinas de fazer algodão doce que o camarada joga o açúcar e ele fica assim, fazendo assim, até que sai o algodão doce? É a linguagem do direito. Circular e tautológica, repetitiva, autorrepetitiva, porque é uma linguagem própria do direito. É uma linguagem jurídica. Por que, Luciano, o sistema opera no paradoxo? Vamos lá. Vamos perguntar aqui sobre os conhecimentos de história de vocês. Quando os franceses começam a lutar pela fundação da sociedade moderna, extinguindo a sociedade medieval eclesiástica europeia, qual é a primeira palavra que os franceses colocam para construir a sociedade moderna? Qual é a palavra mais importante da sociedade moderna para os franceses e que é para os americanos também, com as suas declarações da Virgínia, da Geórgia, da Filadélfia, etc. Exato, liberdade. Os franceses fundam a sociedade moderna com a ideia de liberté, igualité, fraternité. Liberdade é a primeira, igualdade é a segunda, solidariedade é a terceira. E a sociedade moderna negou as três. No nosso caso aqui, ela nega as três. Solidariedade nessa sociedade aqui, zero. Igualdade aqui é um sonho distante.
e liberdade aqui, com uma população carcerária de 813 mil pessoas presas, e 40% delas sem uma decisão penal condenatória, 320 mil pessoas que estão na cadeia sem uma decisão penal de mérito, que liberdade é essa? Aqui está o paradoxo. Aqui está o paradoxo. Professor... Diga quem é. Quem é? Marcela. Ah, sim, Marcela. Isso. É um paradoxo, talvez, se você for para pensar que foram as 3 bases para a construção de um novo modelo de sociedade? Sociedade, sim. Não, Diga. E que o próprio direito, a realidade e toda essa condução do homem civil seja totalmente contra isso, na prática. Veja, Marcelo, paradoxo, porque quando os franceses intentam pela construção da sociedade moderna, os ingleses também, os americanos, os italianos com o Renascimento, enfim, utopia e realidade, não pode ser. Enfim, o pensamento europeu central e americano do norte, quando intentam pela ideia da sociedade moderna, a palavra liberdade é a que inaugura a criação da sociedade moderna. Só que, ao mesmo tempo, no direito, aparece um rapaz e publica uma obra. Aparece esse rapaz e publica uma obra. Cesare Bonessana Beccaria, dei deliti delle pene, dos delitos e das penas. Em 1764, Beccaria publica Dos Delitos e das Penas. Alguém quer falar? Pode ficar à vontade. Eu já li esse livro. É um tratado sobre a pena criminal. Tratado da pena criminal. Beccaria, então, olha para a sociedade medieval, vê o que está na sociedade medieval, olha para o que está acontecendo na modernidade e diz: nós temos que repensar o sistema jurídico criminal. Nós temos que repensar o sistema jurídico criminal, porque existem penas na sociedade medieval europeia que não podem estar na sociedade moderna. E aí Beccaria cria 3 critérios para legitimar a pena. Os critérios são: ratio, proporcionalitar e humanitar. Razão, proporcionalidade e humanidade. Para uma pena viger na sociedade moderna, no sistema jurídico criminal, ela deveria traduzir essas 3 palavras: razão, proporcionalidade e humanidade. Então, Beccaria diz: a pena de morte, a pena capital, não pode estar na sociedade moderna porque ela não traduz razão, rácio. Luciano vai lá e tira a vida de Marcela. O Estado vem e tira a vida de Luciano. Qual é a racionalidade que há nisso? Numa terra de olho por olho, dente por dente, todos vão terminar banguelas e cegos. Vinícius aqui, ele disse que a pena nuclear da modernidade era a privação da liberdade, mas a própria sociedade tinha um certo zelo pela liberdade. Aqui está o paradoxo, Vinícius. Porque Beccaria Beccaria legitima a pena privativa de liberdade, a pena de prisão, numa sociedade da liberdade. Como isso foi possível?
A sociedade não é a da liberdade? Então, como é que se inventa um instituto para tirar a liberdade? Aqui está o paradoxo. E ele diz mais. A pena capital não pode ser a pena da sociedade moderna. A pena de maus tratos não pode ser a pena da sociedade moderna, porque o Estado não tem direito de tocar no corpo do réu, do apenado, do condenado. O Estado não pode tocar na integridade física do apenado. A pena de suplício não pode fazer parte da sociedade moderna, porque ela era uma pena aplicada aos escravos. E na sociedade moderna só existem homens livres. A pena de banimento não pode ser aplicada na sociedade moderna porque o apenado perde 2 direitos fundamentais. O direito de cidadania. Eita, olha, aquele que canta e diz que se você negar a norma, você não merece. E o direito de nacionalidade. Você fica vagando pelo mundo, sem cidadania, sem nacionalidade. Lembrem-se. Sim, Foucault fala disso no Vigiar e Punir. Já falava nisso um ano antes. Vigiar e Punir, a história das prisões, é de 1974. Foucault falava disso num texto chamado A Verdade e as Formas Jurídicas, de 1973, escrito no Rio de Janeiro. Ele vai e diz: a pena de banimento não pode por causa disso. O apenado perde 2 direitos fundamentais. Eita, não nos esqueçamos. É só ir lá ler as ordenações do Reino de Portugal, como as Filipinas, Manuelinas, etc. E você vai encontrar previsões e previsões de que aquele que cometeu um crime contra a coroa portuguesa poderá estar submetido a uma pena de banimento para onde? Quando Portugal África, professor, continente africano? Não, as Américas. Aqui, Brasil. Está lá nas ordenações. Se você cometesse determinados crimes contra a coroa, se a pena fosse de banimento, era para o Brasil. Para não voltar nunca mais para Portugal. Então, você pode imaginar, né, quem apareceu por aqui para formar a sociedade brasileira. Seria o castigo no mundo atual. Ter que ser banido para o Brasil seria uma senhora pena. Pode ser, Rania. Mas você pode imaginar quem apareceu por aqui para ir formando a sociologia brasileira, né? Como diz aqui na Paraíba, só veio para aqui o Mi da pipoca. Só gente fina. Só gente fina veio para aqui para formar essa sociologia brasileira maravilhosa. Maravilhosa. Muito bem. Aí Beccaria vai dizer assim: a pena que tem que existir é isso, só os homens de bem. Só os homens de bem. A pena que tem que vigir na sociedade moderna é a pena de prisão. Por quê? Porque ela traduz razão, tira-se a liberdade de alguém por um determinado tempo, para esse alguém aprender a viver em liberdade. Porque ela é proporcional, porque eu tiro a vida de alguém por um tempo determinado, analisando a conduta praticada pelo sujeito ativo do delito e o dano causado por essa conduta, a ofensividade, a lesividade, o dano ao bem jurídico tutelado, vida, integridade física, patrimônio, honra, sexualidade, etc, etc. Mais do que isso, essa metodologia fez nascer a ideia que Kelsey vai escrever lá na frente sobre norma primária e norma secundária. Por isso que toda norma de direito penal tipológica, que traz uma previsão sobre crime ou delito, ela é uma norma primária e uma norma secundária. Norma primária é o caput do artigo, como, por exemplo, o artigo 155 da parte especial do Código Penal. Subtrair, vírgula, para si ou para outro, vírgula, coisa alheia móvel com valor econômico. 2 pontos. Quais são essas coisas? Um smartphone, uma carteira, uma mochila, uma bolsa, outros objetos que tenham valor econômico. Diz aqui Maria Galena: tire a liberdade para o apenado valorizar quando fica sem ela. É um paradoxo. Você tirar a liberdade de alguém para alguém aprender a viver em liberdade. É um paradoxo.
Ora, mas dizia eu, na norma primária, aquilo que os constitucionalistas chamam de princípio da taxatividade. O legislador tem que dizer qual modus operandi praticado pelo sujeito ativo do delito. E na norma secundária, a sanção criminal, a pena. Né? Se fosse lá no artigo 121, matar alguém, pena de 6 a 20 anos de reclusão. Por isso que a norma secundária pode ser uma pena de prisão de detenção ou de reclusão, dependendo da gravidade do delito. Aqui está a proporcionalidade, o critério da proporcionalidade. E, finalmente, humanidade. Ou seja, aquele que agora é um condenado, aquele que agora é o apenado, tem que cumprir a pena num estabelecimento com condições humanas para cumprir essa pena. Ou seja, num estabelecimento salubre, com condições que lhe dê para ele tocar a vida sem risco à sua saúde, à sua integridade física, à sua existência. Aqui estão os 3 critérios. Só que ela é um paradoxo. Porque ela é inventada para tirar a liberdade de alguém no modelo em que a sociedade é a sociedade da liberdade. E aí, para concluirmos, vamos concluir com aquele que inventou ciência jurídica no Brasil. E antes dele, ninguém havia feito isso. Nenhum outro havia feito isso. Voltemos para terminar, por hoje, com Tobias Barreto. Porque, depois desse texto de Beccaria de 1764, em 1878, Tobias Barreto, você pode ir aí no Google, vai encontrar esse texto. Tobias Barreto escreve um texto um texto intitulado Aquilo que se chama o poder, aquilo que se chama o direito de punir, o ius puniendi. E Tobias Barreto simplesmente acaba com Beccaria, destrói Beccaria. Porque Tobias Barreto vai e diz: aquilo que se chama a pena privativa de liberdade ou pena de prisão não tem fundamento. O fundamento da pena de prisão é não ter fundamento. Ou seja, para Tobias Barreto, esses critérios aqui de razão, proporcionalidade, humanidade, não são fundamentos da pena. Por quê? Porque ele vai e diz: porque a pena de prisão, qual é o nome do texto, professor? É aquilo que se chama o direito de punir. Coloque no Google, Tobias Barreto, aquilo que se chama o direito de punir, e vai sair, você vai encontrar certamente esse texto. Tobias Barreto vai e diz. Eu encontro e posso mandar, não há problema, eu tenho o texto também. Mas espera aí, só um minuto só. Vamos lá. Um minuto só. Qualquer coisa o senhor envia pelo e-mail da turma, professor. Aquilo que chama direito de punir. Botei 2 T's aqui. Tobias Barreto. Deixa eu acessar aqui. Meu filho, acesse esse negócio. Aqui. Vamos lá. Barreto, fundamentos. Oh, meu querido.
Abra. Vamos lá. Eu copiar isso aqui. Tá um negócio lento da festa, né? Jesus, filho de Maria, enteado de José, amigo do burrinho. Não. Tobias Barreto. Estudos de Direito. Menores e loucos, fundamentos do direito de punir. Está aqui, menores e loucos, fundamentos do direito de punir. Fundamentos do direito de punir. Deixa eu copiar isso aqui. Que podem dar uma olhada. Fundamentos do direito de punir. Aquilo que se chama o fundamento do direito de punir. Muito bem. Tobias Barreto, para a gente concluir por hoje, Tobias Barreto vai e diz: aquilo que se chama pena de prisão, o fundamento é não ter fundamento. Porque a pena de prisão não é um instituto jurídico, não é um instituto do direito, é um instituto político e não jurídico. Pune-se por uma questão política e não jurídica. E aí ele faz o desafio e dá um tapa de película na cara de Beccaria. E diz assim: aqueles que dizem que já encontraram o fundamento da pena de prisão é porque também já encontraram o fundamento da guerra. Qual é o fundamento da guerra? É jurídico? Pergunta Tobias Barreto. Aqui está a ideia de paradoxo. O sistema, como escreveu o professor Nicholas Luhmann, opera no paradoxo. O direito opera com base no paradoxo. O direito precisa ocultar os seus paradoxos e traduzir uma estética, né? Uma estética de que tudo funciona, né, perfeitamente. Quando, se você mergulhar no direito, você vai notar que o direito está ocultando uma série de elementos que, se eles emergirem, esses elementos acabam com o direito. Então, o direito precisa esconder esses paradoxos, ocultar esses paradoxos e operar em cima deles. Se você continuar lendo os textos de manual do direito, nunca vai conseguir observar quais são os paradoxos do direito. Se você continuar lendo só o manual de direito, você nunca vai observar que o direito tem os paradoxos. E que na hora que você dominar essas observações sobre o direito, a sua linguagem será totalmente diferente da linguagem dos demais. E aí você vai estar no campo científico do direito, sem dúvida alguma. Isso tem benefícios e isso tem prejuízos. Mas sobre isso posso me referir no próximo encontro, se ele houver. Se eu estiver vivo, nos vemos na próxima semana, no próximo encontro. Se eu não aparecer por aqui, uma das hipóteses é que eu não estou mais por essas terras. Ou seja, morri. Então, vou fazer meus esforços para nos vermos próxima semana. Diga, Francisco. A gente vai continuar a discussão do artigo, né? Sim, vamos continuar na discussão do artigo, porque vamos ter que terminar os outros dois elementos. Complexidade e interdisciplinariedade. Diga, Edna. Esses são os 4 elementos linguísticos, o quê? Constitutivos da metodologia, né? Exatamente. Okay. Continuaremos neles. Quer dizer, se eu estiver vivo, continuaremos nele. Ok? Boa tarde para todas e todos. Tchau, professor. Até mais. Boa tarde, professor.